Bem-vindos ao O Debate. Hoje nós vamos examinar a natureza regulatória, e a legitimidade jurídica da psicanálise aqui no Brasil como um ofício livre. Exato. É um tema fascinante, cheio de nuances. Sim, muito. E a gente está baseando essa análise num material bem denso. Só para constar desde já, o texto base que estamos discutindo traz a indicação clara de copyright de 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Bom, esse material mapeia de forma bem minuciosa o arcabouço jurídico brasileiro, né? Sim, desde as portarias ministeriais até a jurisprudência de conselhos médicos. E é interessante porque ele explora como tudo isso ampara a prática da psicanálise por profissionais que não são médicos nem psicólogos, sabe? Exatamente. Então, a questão central do debate de hoje é a seguinte: será que essa arquitetura descentralizada, sem uma burocracia direta, é a força vital que protege a essência da disciplina ou é uma fragilidade sistêmica? Eu defendo que essa ausência de regulação estatal rígida é exatamente o que garante a liberdade e a integridade da psicanálise. É o que mantém a visão freudiana viva na transmissão do saber, sabe? Eu já abordo isso de uma maneira um pouco diferente. Eu parto do mesmo material, claro, mas com um ceticismo regulatório bem focado na prática. Eu argumento que fundamentar uma prática clínica de altíssima complexidade numa colcha de retalhos de normas tributárias e omissões legais, cria uma falsa sensação de segurança jurídica. Entendo. Você foca nas consequências para o mercado. Exato. É uma estrutura que, ao fugir dessa parametrização do Estado, acaba expondo a formação analítica a vulnerabilidades imensas, sabe? Gera uma assimetria de informação perigosa para quem busca o atendimento. Bom, para a gente começar a desvendar isso, a gente precisa olhar para a premissa primária do texto. A psicanálise, aqui no Brasil, na sua essência, não é uma profissão regulamentada no sentido burocrático tradicional. Ela é um ofício. E esse ofício encontra seu amparo primordial na Constituição e na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Que é a lei que protege os chamados cursos livres, certo? Exatamente. E a lógica por trás disso não é um descaso do legislador, é uma proteção ativa à diversidade do conhecimento. O Estado compreende que nem toda transmissão de saber se encaixa naquele modelo universitário engessado do Ministério da Educação. Se a psicanálise exigisse um diploma formal com uma grade ditada por burocratas estatais, ela deixaria de ser psicanálise, sabe? Ela passaria a responder a exigências de mercado de produtividade acadêmica e perderia o foco na clínica do inconsciente. Olha, eu vejo a elegância teórica desse argumento de verdade. E eu concordo plenamente que o material demonstra que exercer a psicanálise não é um ato ilegal. Mas a minha crítica não ataca a legalidade, ela ataca a solidez conceitual que a gente usa para celebrar essa legitimação, sabe? O texto cita a vontade de Freud de manter a psicanálise longe do engessamento médico. Historicamente, isso faz todo sentido. Faz. Mas observe a mecânica da argumentação depois disso. Para comprovar que o ofício é reconhecido, busca-se validação nas normas mais periféricas possíveis. O material cita a Lei Complementar 147, de 2014, que incluiu os psicanalistas no Simples Nacional. Sim, a possibilidade de abrir empresa e recolher imposto, né? Exato. E cita até legislações estaduais e municipais criando o Dia do Psicanalista. A falha estrutural aqui é que legitimação tributária ou comemorativa não substitui crivo qualitativo, né? Quando você usa o fato de que o governo aceita receber seus impostos como prova de respaldo estatal, é um salto lógico bem perigoso. O Estado tributa inúmeras atividades sem nunca testar a qualidade técnica delas. Mas, peraí, eu questiono essa ideia de que essas legislações sejam só troféus ocos, sabe? Não se trata de pendurar uma guia de imposto na parede fingindo que é um diploma clínico. A questão central é a materialidade do ofício no tecido social. E o arcabouço vai muito além do Simples Nacional. A gente tem, por exemplo, o Aviso 257 de 57 do Ministério da Saúde e a inclusão na CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, código 2515.50 do Ministério do Trabalho.
Ah, CBO? Sim, e a mecânica disso importa. Ao catalogar a ocupação com descrições claras, o Estado não está só cobrando impostos. Ele está emitindo um sinal de que o ofício da psicanálise existe, tem uma função delimitada e opera de forma legítima dentro da polis. A ausência de um Conselho Federal não significa invisibilidade, sabe? Desculpe, mas eu preciso discordar categoricamente dessa leitura da CBO. A gente precisa explicar como esse instrumento realmente funciona. A classificação brasileira de ocupações não é um atestado de competência e muito menos um selo de aprovação técnica. É um registro formal, sim. É um inventário estatístico puramente administrativo para mercado de trabalho. A mecânica da CBO é descritiva, ela nunca é prescritiva, sabe? Se amanhã surgir uma demanda de mercado contínua por leitores de aura ou passeadores de iguana, o Ministério do Trabalho vai criar um código para eles. Bom, sim, mas... Estar na CBO significa puramente que tem indivíduos ganhando a vida com aquela atividade. Não confere, sob nenhuma hipótese, que o poder público atesta o rigor da formação daquele indivíduo, né? Então, quando o material usa a CBO para argumentar que há uma total segurança jurídica, a gente está pegando uma autoridade administrativa e disfarçando de autoridade clínica. Entendo o seu ponto. Isso tem um impacto real na ponta. O paciente entra no consultório, vê um número de CBO, um CNPJ ativo e assume inconscientemente que aquele profissional passou pelos mesmos filtros rigorosos de um médico. É uma arquitetura de falsa segurança. Olha, eu entendo perfeitamente a sua preocupação com a assimetria de informação para o paciente. Mas se a gente aceitar que o Estado, através da CBO, faz só um mapeamento sociológico e não um crivo de qualidade, a gente precisa olhar para a real alternativa. Qual seria? Uma regulação mais assertiva. Mas a premissa da psicanálise é que o Estado é um péssimo juiz de qualidade para assuntos do inconsciente. Uma regulação estatal direta funcionaria tipo uma linha de montagem industrial, sabe? Você padroniza o currículo, aplica uma prova de múltipla escolha e carimba um registro. É um filtro inicial. Um filtro que atesta decoreba, mas não atesta que o candidato tem a capacidade de suportar a angústia de uma escuta analítica profunda. É por isso que a defesa do modelo atual não recai sobre a CBO para garantir qualidade, mas sim sobre o modelo de autorregulação das sociedades e institutos psicanalíticos. O filtro de qualidade não é um carimbo do governo, é a comunidade de pares. Essa ideia de comunidade de pares, de operar como um periódico acadêmico rigoroso, é muito bonita na teoria. Mas ela expõe exatamente a fratura da prática no mercado real. Como assim? Num periódico científico, existe um portão fechado, sabe? Se o rigor metodológico não está lá, o artigo é rejeitado. Na psicanálise praticada sob o guarda-chuva dos cursos livres, simplesmente não há portão algum. Ah, mas os institutos sérios têm critérios altíssimos. Sim, mas a mesma liberdade legal que protege o instituto sério permite que qualquer pessoa abra um CNPJ, ofereça um curso online de 3 meses sem exigir um dia de análise pessoal e lance no mercado milhares de psicanalistas. O material afirma que o psicanalista deve respeitar fronteiras, não prescrever remédio, não aplicar teste psicológico. Exato, o que é lei. Mas sem uma entidade centralizadora, quem patrulha essas fronteiras? Se esse profissional formado em 3 meses sugere para o paciente abandonar a medicação psiquiátrica, o Instituto Sério não tem o poder de caçar o CNPJ dele. A autorregulação orgânica delega para o paciente o papel impossível de ser o árbitro de quem é sério e de quem é charlatão. Eu acho que essa visão de que a gente precisa de uma entidade punitiva central para coibir os maus atores acaba subestimando o poder e a mecânica real do tripé psicanalítico, né, que é o núcleo de qualquer formação legítima. Que é a teoria, a supervisão e a análise, certo? Isso. A gente não precisa detalhar exaustivamente o que é o tripé, mas focar em como ele atua como um filtro ético superior a um conselho burocrático. O tripé exige primordialmente anos da própria análise pessoal do candidato. É um processo brutal de esgotamento das próprias neuroses. É um processo longo. Quando a gente compara os sistemas, o que protege mais o paciente? Uma ameaça distante de que um conselho possa suspender um registro daqui a anos? Ou um policiamento íntimo, orgânico e semanal, onde o analista presta contas da escuta para o seu supervisor? É um filtro mais próximo, eu admito.
E o ostracismo na comunidade para quem quebra as regras não é só simbólico, ele corta o acesso à seiva vital da profissão. E veja bem, se um psicanalista cruza a linha e exerce ilegalmente a medicina receitando drogas, a ausência de um conselho de psicanálise não livra ele. Claro, ele responde criminalmente. Exato, na justiça comum. O engessamento burocrático não erradica o charlatanismo. A gente vê médicos e psicólogos diplomados cometendo infrações graves todo dia por aí. O fato de existirem maus médicos registrados não invalida a necessidade de regulação, sabe? Só prova que nenhum sistema é infalível. Mas na medicina, o paciente tem um canal formal a quem recorrer. Na psicanálise de 3 meses, o paciente abusado não tem uma comunidade de pares para acionar, porque o mau profissional atua à margem. Ele não pertence à comunidade que eu descrevi. E a lei permite isso? É nesse ponto que a retórica da total segurança jurídica que o texto levanta me parece repousar sobre alicerces super frágeis, especificamente quando se apoia nessa noção de legalidade pela omissão. Peraí, você poderia detalhar melhor a mecânica dessa fragilidade que você enxerga nessa omissão legal? Certamente. O argumento central, muitas vezes invocado, remete ao Decreto 2.208 de 97. É o princípio constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, né? Sim, o princípio da legalidade. A premissa é: como não existe lei proibindo a prática da psicanálise por leigos, ou seja, não médicos, então ela é permitida. Só que é uma defesa baseada puramente num vácuo legislativo. Uma omissão legal não é uma regulamentação afirmativa, entende? Tá, mas o fato de não ser proibido é a base da nossa liberdade constitucional. Sim. Mas quando uma área com impacto direto na saúde mental se sustenta apenas na ideia de que não é proibido, ela fica numa posição puramente reativa. Ela depende perpetuamente de defender que o seu terreno não é dos outros, ao invés de ter o seu próprio terreno demarcado com clareza. Mas a clínica foge dessas demarcações. A clínica, sim. Mas o termo psicanalista vira um guarda-chuva elástico demais no mercado. Fica todo mundo ali debaixo, desde o estudioso rigoroso de 10 anos até o cara que buscou um atalho nas brechas do ensino livre. Olha, esse é um argumento incisivo, eu admito, mas eu discordo frontalmente da premissa de que a segurança jurídica da psicanálise seja pautada só por omissão ou por um vácuo. Como não? A gente precisa olhar para as evidências de ação afirmativa do poder público citadas no material. A jurisprudência construída em décadas não é feita só de silêncios do Estado. Ela é feita de decisões ativas, sabe? O exemplo mais cristalino disso é a consulta número 4048 de 97. A do Conselho Federal de Medicina? Exatamente, o CFM. Não foi um caso em que o CFM simplesmente esqueceu da psicanálise. O conselho foi ativamente provocado a se manifestar. Eles avaliaram a mecânica, a origem epistemológica e emitiram um parecer claro. A psicanálise não é especialidade médica. Ponto. E o Ministério Público Federal também já arquivou e julgou improcedentes várias tentativas de monopólio por parte de conselhos de psicologia. Mas note que a mecânica dessas decisões, é uma defesa de exclusividade de terceiros. O CFM disse isso não é nosso, mas não disse isso deve ser organizado de tal maneira pela psicanálise. Exatamente. E esse é o triunfo do modelo, sabe? Ao dizer isso não é nosso, o CFM e a Justiça estão traçando fronteiras ativas que protegem a psicanálise do imperialismo médico. O Estado, ao ser acionado, decide ativamente dar um passo atrás. Mas deixa um vácuo de organização. Ele reconhece a própria incompetência para ditar as regras de um ofício cuja natureza desafia essa normatização técnica de planilhas. É um escudo legal robusto porque foi testado nos tribunais superiores inúmeras vezes. A segurança jurídica está nessa vasta jurisprudência que defende a liberdade. Eu compreendo a sua defesa de que essa jurisprudência atua como um escudo, para o profissional sério. Ele pode trabalhar sem a constante ameaça de processo por exercício ilegal da medicina, né? Sim, isso é fundamental. No entanto, a gente não pode ignorar a outra face da moeda. A mecânica de depender de pareceres que só dizem não é privativo de médicos
transfere todo o ônus da regulação para a lei de mercado. E quando o Estado recua, o mercado avança sem freio. Uhum. Mesmo considerando a psicanálise um ofício focado no sujeito do inconsciente, a lógica do mercado financeiro e educacional é implacável. Sem um parâmetro mínimo afirmativo, os institutos competem por alunos oferecendo facilidades, o que impede a descaracterização total do método freudiano ou lacaniano não é a solidez jurídica, mas apenas a resistência ética de grupos isolados. Eu diria que a preservação qualitativa se dá justamente pela radicalidade da experiência analítica, sabe? Ela resiste ao mercado porque o mercado busca atalhos, e o inconsciente não tolera atalhos. A tentativa de adaptar a psicanálise para moldes rápidos inevitavelmente fracassa na clínica. A comunidade amparada pela tradição internacional se encarrega de separar o joio do trigo. Acho que conseguimos desenhar com muita clareza a tensão estrutural aqui hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Dissecando os mecanismos dessas regulações e omissões, as implicações na ponta ficam muito evidentes. Sintetizando, então, a perspectiva que eu argumento a partir das fontes que analisamos. O modelo brasileiro atual protege perfeitamente a psicanálise. A libertação das amarras de uma burocracia governamental não é uma falha de design, mas a força vital do ofício, sabe? Uhum. É essa descentralização que mantém a capacidade interpretativa intacta, assegurando que a ética se dê pelo compromisso implacável com o tripé analítico. O amparo da Constituição e da LDB, somado à jurisprudência do CFM, formam uma arquitetura que protege o ofício de ser desfigurado. E condensando a minha leitura crítica desse mesmo cenário, embora o direito constitucional ao exercício livre seja indiscutível, a mecânica de como essa legitimação é construída gera um ecossistema muito frágil. Certo. Depender de um reconhecimento fragmentado, tipo usar leis tributárias, a CBO e o princípio da legalidade por omissão, acaba criando uma ilusão de chancela técnica para o público geral. Esta estrutura delega uma responsabilidade imensa aos institutos formadores, deixando o mercado como principal árbitro e expondo o paciente a uma assimetria de informação severa. Bom, mas apesar dessa discordância central, eu acredito que há um terreno bem sólido onde ambas as visões ancoradas no material convergem integralmente, né? Absolutamente. Nós dois concordamos com o texto em um ponto pacífico. Não há atalho para a prática psicanalítica. Independentemente de o Estado dar um selo ou do mercado operar livremente, atuar na clínica exige uma preparação exaustiva. Totalmente. A teoria profunda, a supervisão sistemática dos casos e a travessia da própria análise pessoal são condições inegociáveis. E tem o imperativo da humildade intelectual, né? O profissional jamais pode invadir as atribuições do diagnóstico psiquiátrico ou prescrever psicofármacos. A liberdade legal não é passe livre para a irresponsabilidade. Precisamente. Bom, considerar essas múltiplas perspectivas enriquece profundamente a nossa compreensão sobre como esses saberes tão complexos se organizam na nossa sociedade, né? A tensão entre exigir rigor e defender uma liberdade estrutural é fascinante e vai continuar gerando reflexões. Com certeza, o debate continua. Sim. E o material base ainda tem muito a oferecer sobre a evolução histórica de tudo isso, inclusive sobre as pressões futuras para a criação de eventuais conselhos formais de classe. O desafio permanece. Muito obrigado por acompanhar a nossa discussão de hoje. Até a próxima aqui no O Debate.